Boa noite, é com muito prazer que nós estamos começando mais um programa de direção espiritual, hoje aqui direto de São Paulo. A gente sabe que na vida, uma das características principais nossas é a fragilidade. Esbarrar na fragilidade, você experimentar ser frágil, é uma oportunidade que nós temos todos os dias. De alguma forma ela nos toca, ou porque a gente sentiu uma dor, fragilidade do físico, ou porque a gente sentiu uma ausência, uma falta, fragilidade da alma, do espírito, ou porque temos fome, o organismo na necessidade de se recompor, ou porque a gente sente frio, ou porque a gente sente calor. As fragilidades fazem parte de nós. O desafio é a gente saber lidar com elas. Hoje, por exemplo, eu começo o programa a partir de um fato muito concreto da minha vida. Na última sexta-feira, eu estava em Divinópolis, na minha terra querida de Minas Gerais, e eu experimentei uma fragilidade terrível. Primeiro que a gente quase morreu na estrada. A gente se envolveu num acidente, um caminhão rodou na nossa frente, bateu num carro, e o nosso estava vindo na direção, e a gente ficou no meio da confusão. De maneira que os destroços do carro que foi acidentado veio para cima do nosso. A gente só não morreu porque nós estávamos numa velocidade mais reduzida. Experimentamos a fragilidade do medo. E eu já não estava lá muito bem de saúde. Estava me sentindo um pouco rouco, sem saber porquê. E quando cheguei em Divinópolis, já atrasado, com mais de 1 hora de atraso por causa desse acidente, em que a gente quase morreu também, eu experimentei uma das fragilidades mais difíceis que até então, dentro do meu ministério de padre, eu exerci. Que é estar diante de uma multidão e não ter voz. Sabe quando você não conseguia cantar, não conseguia falar, por uma ausência total de voz mesmo. Naquele momento eu comecei a experimentar uma sensação de impossibilidades, misturada com tristeza, com talvez um sentimento de derrota, pena mesmo de ver aquele povo que veio de longe, pessoas que ficaram ali 3, 4 horas me esperando chegar, e de repente eu não poder cumprir o compromisso que eu tinha com elas. Experimentar a fragilidade, minha gente, nos leva a pensar em algumas coisas da vida, que talvez tenham muito que nos ensinar o tempo todo. Como é que eu sei? Será que eu sei ser frágil? Por mais que às vezes a gente fale, sobre a fragilidade, será que eu já consigo ser frágil? Uma coisa é a gente saber na teoria, outra coisa é a gente conseguir viver na prática aquilo que a teoria nos ensina. Depois, no outro dia, no sábado, não tive a menor possibilidade de cumprir o meu compromisso lá em Muriaé, tivemos que cancelar o evento. No domingo, fiquei calado o dia inteiro do sábado, o dia inteiro de domingo. Fiz um esforço danado para fazer o evento de domingo. Fiz alguma coisa lá em Belo Horizonte, não foi lá como poderia ter sido. Mas quando cheguei em Taubaté e fui para o médico, ele me disse assim: você vai ter que ficar calado pelo menos uns 5 dias. Está com edema, não é na garganta, mas é diretamente nas cordas vocais. Você não tem nada na garganta. Seu problema são as cordas vocais que ficaram irritadas por alguma razão. Agora, este é o momento de cuidar. Porque se você não cuida no momento da fragilidade, é provável que você vá desenvolver calos nessas cordas vocais. Porque elas estão frágeis. E porque estão frágeis, não podem ser forçadas. Eu estou aqui contrariando o que o médico me pediu, Mas de alguma maneira, aprendendo com isso tudo. Aprendendo com isso porque eu tenho certeza que às vezes você também passa pela mesma experiência do limite. Você perde a sua vitalidade, você perde as suas possibilidades e de repente você tem que experimentar a sua fragilidade de uma maneira muito intensa. Não é teórico, mas é quando você precisa continuar sentindo a sua vida, mesmo quando você não está na totalidade do que você é. É como se a gente tivesse que visitar algumas coisas
da nossa história, do nosso coração, ou até mesmo da nossa possibilidade humana, que você só experimenta no momento da fragilidade. Quando eu fiquei pensando, meu Deus, ficar 5 dias calado vai ser muito difícil. Mas imediatamente quis construir naquela necessidade um alento. Fico calado, tenho possibilidade de ficar mais criativo. Fico calado, então não posso sair tanto. Escrevo um pouco mais, estudo um pouco mais, leio um pouco mais. Enfim, a gente descobre um jeito de driblar a fragilidade. Às vezes, minha gente, eu encontro pessoas mergulhadas em algumas fragilidades que não as tornam criativas. Eu estou aqui lutando, fazendo o meu esforço para descobrir a criatividade nesse momento de fragilidade. Mas pode ser que você, em alguns momentos da sua vida, não descubra o que você pode fazer a partir da sua fragilidade. O que é possível nessa hora em que você não é inteiro? O que é possível nesta hora, neste momento em que você sofre? Neste momento em que a vida não é do jeito que você gostaria que fosse? Não são raros os momentos da vida em que a gente não tem a vida que a gente gostaria de ter. E aí? O que é que a gente faz com a vida que a gente tem? Quais são as iniciativas que nós podemos tomar para que esta fragilidade não tome conta de nós? Eu não sou apenas uma fragilidade. Eu tenho uma fragilidade, mas eu não posso permitir que eu me transforme na minha fragilidade, porque senão eu me perco no todo. Vou permitir que o mau humor tome conta de mim, que eu fique infeliz por causa disso? Não. Descubro onde está a minha fragilidade, cuido dela, porque se é frágil é porque precisa ser cuidado. Dou os passos que preciso dar, mas por outro lado, vou buscar o caminho para poder viver da melhor forma este momento. Deus entra na nossa vida para nos dar sentido, para nos ensinar a lidar com tudo isso. É tão bonito a gente pensar que a presença de Jesus na nossa vida é justamente para nos ajudar a ser frágeis. Para a gente identificar que na fragilidade há uma força a ser construída. Que não é nenhuma vergonha ser portador de fragilidade. Engraçado que quando as pessoas estão doentes, elas ficam mais vulneráveis a tantas coisas, não é verdade? A gente fica mais sensível, a gente fica mais à flor da pele. Por quê? Porque a fragilidade se estabeleceu. E aí a gente descobre que a fragilidade tem um aspecto criativo fascinante, muito interessante. Basta olhar para ela, basta olhar devagar e descobrir o que nesse momento em que eu sou frágil, o que eu posso fazer, o que eu posso descobrir, o que eu posso viver, o que eu posso experimentar. E como é que eu posso crescer a partir de tudo isso? Muito obrigado você que está ligado conosco, você que quem sabe hoje está também um pouco frágil por alguma razão, uma fragilidade emocional, uma fragilidade espiritual, uma fragilidade física, não importa qual seja, vamos vivê-las aqui, juntos, neste programa que tem o desejo de ser voz de Deus na sua vida, na minha vida. Ligue para nós, 0 operadora 12 31 86 26 00. Mesmo a gente não estando em Cachoeira Paulista, o call center funciona normalmente para atender a todas as ligações que chegarem, perguntas, um jeito que você tem de participar aqui. Com sua pergunta, com sua sugestão, com sua palavra, enfim, a sua manifestação. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, pela presença. Hoje vou ter que tomar água o dia inteiro, né? O tempo todo. Não, dia não, o tempo todo. E a gente gostaria de primeiramente agradecer. É impressionante o carinho das pessoas, né, gente? A gente sabe o quanto que a gente é amado é no momento que você não serve para nada, né? Não é verdade? Eu sempre digo isso, né? Porque quando você serve para alguma coisa, as pessoas ficam todas ali, felizes com você, né? E eu fiquei impressionado de ver o carinho do povo de Divinópolis. Eu estava um caco, não tinha condições nem de estar lá em cima daquele palco. Tinha voz para nada. Tentava, cantava, mas ficava uma coisa mais feia do mundo. E o povo feliz, e o povo aplaudindo.
E aí a gente tentar, eu falei muito mais do que cantei, né? Até para falar a voz estava doendo, mas impressionante o carinho das pessoas. Isso é um espírito cristão fantástico. Eu agradeço muito a Deus, sabe, a oportunidade de poder saborear essa generosidade do povo. Saborear mesmo esse comprometimento, né? É como se todo mundo estivesse em cima do palco comigo dizendo: Padre, nós estamos juntos. E não importa que hoje você esteja precário, o que importa é que você hoje está aqui com a gente. Era isso que eu sentia o tempo todo no olhar das pessoas comigo. Quem escreve aqui é o Carlos Éder. Padre, eu sou o cantor de uma banda de rock católico e alguns questionamentos de pessoas da própria igreja me deixam meio entristecido. Mas Deus me fortalece ao ler os salmos e saborear que o louvor sincero faz multiplicar a alegria de um coração que sofre. Gostaria que, se pudesse, o senhor me falasse sobre o que acha da música jovem. Rock, techno, dance, forró. Como é que é? Bahia? Deve ser axé, né? Axé. O que o senhor acha dessas músicas dentro da igreja e até nas missas? Onde estão os erros e onde estão os acertos? Preciso confortar o meu coração e provocar uma reflexão também nestas pessoas. Ficaria muito grato se pudesse me ajudar, pois a música é um instrumento muito importante na batalha e deve ser encarada com muita espiritualidade e santidade. Agradeço, Carlos Éder. Carlos, eu também concordo com você. A música é hoje um instrumental fantástico, né, dentro do processo da evangelização. Agora, o grande problema, o grande equívoco, é quando as pessoas confundem. Eu não vejo nenhum problema em nós termos essas variedades de ritmos. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho visto muito na televisão. Outro dia ela estava até no Pânico, no programa da Jovem Pan, a Jaque. Vocês já viram a Jaque, o trabalho dela? Eu achei muito interessante porque ela é muito... como é que eu poderia dizer? É um trabalho de vanguarda mesmo, né? É muito moderno o trabalho dela. E ela é muito corajosa. Faz com uma desenvoltura e ao mesmo tempo com uma seriedade. Eu não só ouvi cantando, né? Mas eu ouvi também falando. A compreensão que ela tem da diferença do trabalho dela. E eu sempre digo, olha, você tem o direito de fazer o que quiser, desde que você faça com responsabilidade, né? O trabalho, ele vai... Você nunca pode esquecer que ele é um trabalho que evangeliza e que, portanto, se tem uma diferença nessa evangelização, você precisa estar muito comprometida com essa responsabilidade de fazer essa diferença. Particularmente, eu creio que esses muitos ritmos, esses muitos estilos, são riquezas. A grande confusão acontece quando a gente acha que tudo que é música cristã é música que pode ser cantada na missa. E não é verdade. Aqui que nós erramos. A liturgia a que nós celebramos, a missa que nós celebramos, ela acontece a partir de uma costura, digamos assim. Você tem os climas diferentes dentro da celebração, né? O contexto celebrativo, ele é rico, ele é cheio de nuances, digamos assim. O grande problema, Carlos, é quando a gente coloca qualquer música em qualquer lugar, dentro da missa. E aí é que nós erramos. As minhas músicas, as que eu componho, a maioria delas, não são músicas para serem cantadas dentro das missas. As músicas que eu componho são músicas que pertencem ao contexto cristão. Músicas para pensar, para refletir, para ajudar a rezar. Agora, o contexto celebrativo, ele pede uma música própria. Uma música de ofertório, ela não pode ser uma música qualquer. Ela tem que falar daquilo que está sendo celebrado naquele momento. Veja bem que a música dentro da liturgia, ela acontece para fortalecer o que está acontecendo e não para enfraquecer. Então, se de repente nós estamos falando de perdão e a gente canta uma música toda feliz, toda alegre, que não tem nada a ver com o clima de introspecção que o ato penitencial pede, eu estou então ferindo a liturgia. Não consigo imaginar, por exemplo, você pedir perdão à sua mãe por alguma coisa que você fez rindo na cara dela. Não pode, não é verdade? Você tem que respeitar o pedido do perdão, né? Ô mãe, não. Você chega, mãe. Não é assim que a gente faz? Ô mãe, só sabe que a coisa não está fácil, né? Aí você vai com aquela carinha assim. A liturgia,
ela é vida. E é por isso que o clima litúrgico, ele precisa ser o mesmo clima da vida. Se eu peço perdão contrito. Se eu me aproximo para demonstrar um arrependimento ao outro, eu me aproximo contrito. Eu não posso fazer do ato penitencial um momento de festa, não. O glória é momento de festa. Às vezes inverte, né? Você escuta aqueles atos penitencial felizes, que é a gritaria, aí depois o glória é aquela coisa morta, né? Então precisamos ter esse cuidado, Carlos. Você trabalhar com esses ritmos, com esses novos modos de evangelização, isso é muito bom. Mas você não pode pensar que tudo aquilo que está nos discos que a gente compra, no CD da Adriana, no CD do Eros, do Eugênio Jorge, do Valmir Alencar, no meu, que tudo isso que está aqui você vai poder cantar na missa. Não. O mais interessante é que você, cada paróquia tenha aí a sua pastoral litúrgica, para poder descobrir dentro de todos esses trabalhos qual canção pode ser usada dentro da liturgia, para que a gente não cometa os erros. Então, às vezes a gente é acusado de coisas erradas, que as pessoas têm razão. Não basta ser uma música composta por aquela pessoa, não. Existe o compositor que tem um trabalho específico de liturgia. Isso é uma riqueza muito grande, que a gente precisa aprender a respeitar. Então a gente vai trabalhar com a música litúrgica de um jeito diferente da outra que não é litúrgica, que não é... Às vezes pode até cantar no momento de adoração, no grupo de oração é outra coisa, não tem problema nenhum você fazer, né, trazer essas músicas para o grupo de oração, mas quando se trata de rito litúrgico, de missa, é preciso que a gente tenha o cuidado para não errar. A gente não vai errar à medida em que a gente conhecer a liturgia. Então vamos estudar. Músico que não conhece a liturgia, músico que não tem o conhecimento do que é litúrgico, do que não é litúrgico, ele precisa então buscar esse tempo perdido e aprender para poder qualificar o serviço que ele presta dentro da igreja. Você sabia o significado da palavra liturgia? Liturgia é serviço que Deus nos presta, é bonito isso. É Deus que passa no meio do povo, né? Essa experiência pascal, litúrgica, é o serviço que eu realizo. O contexto celebrativo é um contexto de serviço. É Deus que nos entrega a salvação e nós que a recebemos. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo que nós cantamos, tudo que nós rezamos, é para facilitar este serviço de Deus à humanidade. Então a salvação de Deus acontece através do serviço do povo. Isso é muito bonito. A liturgia é esta manifestação pública do serviço de Deus acontecendo em nós por meio do serviço humano. Por isso que a gente precisa trabalhar bonitinho dentro da missa, né? Para não ficar aquela coisa feia. Deus está salvando e ninguém está percebendo, porque está tudo muito feio. Padre Fábio, eu me chamo Rômulo, tenho 18 anos, eu sou de Petrópolis e queria saber o que fazer quando ninguém acredita em você. Quando as pessoas te julgam por erros passados, quando se afastam de você por isso. O que fazer quando você mesmo não se perdoa e você não quer mais falar com ninguém, e você não é capaz... Padre, como fazer para recuperar a vontade de viver? Meu filho, o seu problema está na sua terceira frase, né? O que fazer quando eu mesmo não me perdoo? Engraçado, né? Às vezes a gente quer o acolhimento do outro, mas o outro não é capaz de nos acolher porque a gente ainda não fez um processo de acolhimento interior, né? Enquanto a gente não se reconcilia, Rômulo, é muito difícil as pessoas se aproximarem da gente. Enquanto a gente não dá sinais de que realmente estamos fortalecidos na luta, as pessoas não vão acreditar em nós mesmos, não. Eu sempre digo isso. O maior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora. O maior inimigo que nós podemos ter na vida está aqui dentro. Sou eu. Eu é que faço perder. Durante muito tempo, eu tenho certeza que você já pensou assim também, Rômulo. Eu já pensei muito assim. Durante muito tempo, eu já pensei que os meus maiores problemas eram causados pelas pessoas que estavam de fora. Mas não é verdade. Isso é muito injusto com as pessoas. O maior problema que quem causa somos nós. É o tanto que a gente deixa o outro nos afetar.
é o tanto que a gente deixa o outro nos dominar. Pode observar. Se eu não estou lutando ao meu favor, eu não posso esperar que o outro venha me beneficiar de alguma forma. O primeiro passo para a mudança tem que ser meu. Eu é que tenho que tomar posse dessa mudança, reorientar a minha vida. Então, se eu cometi erros demais no passado, eu preciso me reconciliar com eles agora. Não é possível a gente continuar a vida sem fazer esse processo da reciclagem do que passou. O passado tem que ser reciclado. Eu acho tão interessante essa tendência moderna, né, de reciclar a vida, justamente por causa da urgência do meio ambiente. Nós estamos conectados no meio ambiente da mesma forma. Da mesma maneira como o rio precisa ser purificado, eu também preciso dessa purificação todos os dias, porque senão daqui a pouco eu sou um lugar insuportável para os outros. Da mesma maneira como nós passamos aqui nas marginais do rio Tietê, em São Paulo, e a gente não reconhece no rio Tietê, a gente não sente vontade de estender uma toalha na beira do rio, sentar e fazer um piquenique. Ninguém tem isso, tem? Não nos inspira isso. Da mesma maneira, existem algumas pessoas também que a gente passa longe e não quer estender toalha perto dela, não. Não é? Pessoas são semelhantes aos rios, gente. Nós vamos vivendo o processo de poluição. Passa um, joga um lixo. Passa um, joga uma garrafa. E o rio Tietê vai virando o que virou. O ser humano é a mesma coisa. Pode observar. Por onde você já passou por essa vida, o que foi que os outros julgaram em você e que você não retirou das águas? Rômulo, muitas vezes, o outro não acredita em nós é justamente porque a gente não manifesta. A gente não manifesta desejo de mudança. É interessante demais, mas esta análise da mudança da vida você pode observar nas pequenas coisas. Eu já dei um exemplo aqui, né? Eu percebo que eu vou ficando bagunçado à medida que o meu carro vai ficando bagunçado. Pode observar. Quando você, às vezes o carro voltou limpinho, mandou lavar. Eu particularmente gosto de lavar carro. Eu gosto de lavar o meu carro. Agora não tem mais jeito. Em outros tempos era eu que lavava. E sempre que eu lavava e deixava o meu carro tinindo, né, como diz lá em Minas, toda vez que eu jogava um papelzinho ali, eu já imediatamente retirava, porque eu sabia que aquele papelzinho no chão me motivava a jogar outro. Não é assim? Já observou? Parece que já está sujo mesmo, depois a gente limpa. Só que esse já está sujo mesmo dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Às vezes você vende o carro está em condições de... né? O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, afetiva. Se a gente não põe em ordem os sentimentos do dia, se a gente não faz uma triagem das coisas, nós vamos nos transformando num carro sujo, num rio poluído, e você dê o nome que você quiser. Você pode usar a metáfora que você quiser, seja do rio, seja do carro, seja da gaveta, tantos exemplos que nós já demos aqui. Sou eu que tenho que acreditar em mim. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim e dizendo, eu acredito em você. Não, sou eu que com o meu jeito de viver, Rômulo, tenho que pegar as coisas na mão e dar conta delas. O que vai convencer o outro de que eu estou mudado e reconciliado com o meu passado, não é o que eu falo, é o que eu vivo. E o que nós precisamos muitas vezes é firmar um novo jeito de viver. O que às vezes falta em nós é justamente esta coragem, sabe? Determinação. De tirar logo as coisas que estão nos incomodando. Vamos para frente, minha gente. Para que ficar lamentando o que não deu certo? Para que ficar lamentando aqui o lixo que julgaram em mim naquele dia? Ou a poluição que me causaram? Não. Eu agora estou diante de tudo isso. Preciso dar um jeito. Não tenho como negligenciar essa limpeza. Sou eu que tenho que fazer. O inimigo não está fora, o inimigo está aqui dentro. E se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. É igual o jogo de futebol. Quem é que perde? É o outro que me derrota ou sou eu que permito a derrota? É interessante de analisar. Às vezes você tem jogos em que o time permitiu a derrota. A derrota é como se você
escancarasse as portas, né, e falar: olha, nós estamos entregando os pontos. Quantas pessoas na vida não conseguem chegar lá, não conseguem alcançar os objetivos, porque entregam os pontos antes da hora? Não teimam. Gente, nós temos que ser teimosos. E Jesus nos ensina isso, essa teimosia bonita, né? Não é aquela teimosia de ser aborrecido, não. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso. É como você amar alguém, não desistir, porque você está vendo o que o outro ainda não viu. Então, Rômulo, a melhor forma de nós voltarmos a esta vontade de viver, que você pergunta na sua frase final, como é que eu posso recuperar a vontade de viver? É vivendo, meu filho. Não tem como parar e falar: agora eu vou... Não, é na vida, é na luta, é no dia a dia, é você colocando confiança em você mesmo, é você acreditando que Deus acredita em você, e bola para frente, vamos lá. Vamos vencer essa partida, porque ela está só começando. Você é muito jovem, pelo amor de Deus, está com a juventude na mão, toda essa fase bonita da vida para você poder descobrir, para você poder alcançar. São tantas coisas maravilhosas que a vida lhe reserva. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Comercial não tem comercial aqui. Rápido intervalinho, né? Um rápido intervalo e a gente volta com o programa de Direção Espiritual. Férias é aqui, na Canção Nova. Férias é aqui na Canção Nova. Férias é aqui na Canção Nova. Férias é aqui na Canção Nova. Chegou a hora de transformar o nosso sonho em realidade. Este é o último mês da ação Entre Amigos Casa Nova, Canção Nova, que vai sortear 4 casas pra você. E para participar é muito fácil, é só fazer uma contribuição mínima de R$20 no boleto extra que virá na sua revista Canção Nova e esperar o sorteio dia 3 de janeiro. São 4 casas e até 12 chances de ganhar. Eu vou pagar o meu. Ação Entre Amigos, Casa Nova, Canção Nova, transformando o seu sonho em realidade. Eu é que não vou ficar de fora. Um verdadeiro encontro com Deus nos transfigura. Com os pés no chão, meu passado encontrou perdão. É só viver pensando em mim. Imagem e semelhança, o meu lugar é o céu. É lá que eu quero. Dunga lança o seu mais novo CD, Transfiguração. Adquira o seu. As bolas coloridas da árvore de Natal simbolizam as boas ações, representam o bem que fazemos em nossas vidas. Bolas de várias cores e tamanhos para simbolizar que nossas obras devem ser muitas e variadas. As bolas estão presas ao pinheiro para dizer que nós fazemos as boas ações unidos a Cristo. Feliz Natal! Dia 24, a família se prepara e a Canção Nova traz para você uma programação repleta de expectativa. Às 3:30 da tarde, vamos juntos viver o Natal com as crianças da obra do Amor Maior. Às 5 horas, você vai se encantar com um lindo musical, Cibele. Às 8 da noite, Santa Missa do Natal, presidida por Monsenhor Jonas Abib. Natal feliz é Natal com Cristo, aqui na Canção Nova.
intervalo que não foi comercial, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Prazer muito grande você que está ligando, você que está entrando em contato conosco, você que manda o seu e-mail, sua carta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua coragem de dividir conosco aquilo que nos dói. Costumo dizer, minha gente, que sempre que nós temos coragem de falar das nossas dores, de alguma maneira nós já começamos o processo de cicatrização. Falar da dor já é um jeito bonito que a gente tem de começar a cura. E a gente precisa curar mesmo, viu? Viver o processo da cura é urgente demais. Porque as feridas são muitas, né? Eu fico impressionado de ver o quanto que hoje, o mundo de hoje nos machuca, o quanto que o mundo de hoje está fragilizando as pessoas. A gente começou aqui o programa falando de fragilidade, né? As fragilidades estão cada vez mais expostas. Por quê? Outro dia uma pessoa me perguntou: padre, por que as pessoas hoje sofrem tanto? Eu falei: não é que a gente sofre mais do que no passado, é que nós somos menos preparados para o sofrimento. Pode observar, converse com seu pai, com seu avô, com as pessoas mais velhas, para você ver o quanto que essas pessoas tinham mais resistências à vida. Parece que eles tomaram uma vacina que nós não tomamos, né? E hoje, esse mundo de possibilidades, né? Sartre dizia, um filósofo, inclusive ateu, ele dizia que a origem de todas as angústias está justamente nas muitas possibilidades. Nós temos possibilidades demais, nós podemos muita coisa, e diante deste muito poder, destas muitas possibilidades, se estabelece uma angústia terrível, e nós não sabemos fazer com o que nos faz sofrer. Nós não sabemos lidar com os nossos limites, nós não sabemos lidar com aquilo que a gente não pode. Porque o mundo, né, é cheio de possibilidades, mas na hora que você vai viver essas possibilidades, nem tudo você pode. E aí você fica vislumbrando, vendo, mas não é seu. Então a gente sofre muito, a gente sofre demais, a gente se machuca muito. Fico vendo isso, gente, pelos relacionamentos afetivos. Quantas pessoas que estão sofrendo com relacionamentos que não deram certo, com relacionamentos que ficaram doídos no coração. Esta fila que anda rápido demais, né? Por isso, são muitas possibilidades, né? E quem tem muita possibilidade acaba correndo o risco de não ter nada. É igual aquela velha história: quem tem todo mundo, costuma não ter ninguém. Quem tem amigos demais, costuma não ter nenhum no momento da dificuldade. Quem é muito conhecido, corre o risco de não ser conhecido por ninguém. Então tudo isso é muito difícil. E esse mundo de hoje, a gente precisa buscar essa maturidade para poder saber lidar com esses limites, porque senão a gente perde o referencial das coisas. A gente perde o referencial da vida. E isso é urgente, a gente ter essa referência, a gente saber lidar com a vida de um jeito certo. Padre Fábio, como é que a pessoa chama, gente? Marcos Araújo. Marcos Dantas, lá de Itabuna, na Bahia. Padre, como me livrar dos vícios e hábitos que nos deixam em pecados? Meu amigo, não é lendo não, é lutando mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer é buscar uma orientação e depois é luta pessoal. Se você não assume diante de você os compromissos que você tem, as metas a serem alcançadas no dia a dia, é aquela velha história: se eu descuido do que é urgente hoje, é bem provável que isso venha me sufocar amanhã. É aquela mesa que vai ficando acumulada de trabalhos, né? Porque a gente não soube fazer o trabalho nosso de cada dia. Vício é a mesma coisa, minha gente. Se você não trabalha com ele, se você não lida com ele, no momento em que ele está pequenininho, no momento em que ele cresce e ele vai se avolumando, vai ficando cada vez mais difícil. Então como é que a gente vai se livrar dos excessos? É jogando uma dose por dia fora. Eu gosto muito da dinâmica, né, da proposta que tem os alcoólatras anônimos, por exemplo. Hoje é o meu dia de sobriedade. Eles não estão preocupados com o que foi ontem, nem estão preocupados com o que vai ser amanhã. A sobriedade de hoje é diante daquele copo que está diante de mim. É assim que a gente vence. Se eu não coloco a minha meta, se eu não estabeleço ali a minha luta diária, é bem provável que eu não vá conseguir muita coisa nessa vida. É como estudar para o vestibular, né? Não tem como você estudar tudo de uma vez.
Se você não vai em partes, vivendo o processo, na hora que chega um momento, chega um dia antes, você vai querer estudar tudo de uma vez, não dá conta. A gente se livra dos vícios assim. E da mesma forma a gente adquire a virtude devagar também. Ninguém fica virtuoso da noite para o dia. Da mesma maneira que ninguém fica defeituoso da noite para o dia. Tudo isso vai entrando na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazendo, em doses homeopáticas, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Talvez já tenham escutado alguém falar. Como é que a homeopatia funciona para aquelas pessoas que praticam, né? Para nós que não praticamos, não adianta, né? A homeopatia, ela é tão difícil de ser... Né? Gente preguiçosa não pode fazer. Eu não posso. Então a preguiça daquele negócio de toma um comprimidinho e fica 1 minuto. Aí toma outro, fica mais 1 minuto. Toma mais um, fica 1 minuto. É assim. Já viram? Já viram homeopata tomar remédio? Dá sono na gente. Dá sono. Mas ele é um princípio, né? É uma medicina aplicada que tem que ser daquele jeito, não tem outro jeito. É aquela disciplina, é aquele rigor. Toma o remedinho. Eu lembro, o Ademar tomava, um amigo meu lá de Formiga, ele ficava uns 15 minutos tomando remédio e não podia falar. Todo dia de manhã. Você já imaginou, você contabiliza isso no final do ano, quanto tempo que dá? Dá para fazer um curso de inglês. Todo dia 15 minutos. Aquela disciplina... Agora, isso aqui é interessante, né? Veja bem, está tomando um remédio, está fazendo um momento de tratamento. Mas agora, é claro que a alma, o espírito também fica disciplinado naquele momento. Porque quando você faz a experiência dessa disciplina prática, alguma coisa dentro de você vai aprendendo também. É como eu, tendo que ficar calado esses dias, com toda sinceridade, eu fiquei com um projeto, estou com vontade de fazer um projeto para o futuro, de ficar algumas horas calados no dia. Eu quero isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque eu descobri uma coisa assim no silêncio que é disciplinador. É muito bom. Quando você passa pela experiência daquela disciplina. Hoje, por exemplo, eu estava vendo no noticiário, hoje não, ontem, vendo no noticiário da tragédia de Santa Catarina. Não sei se vocês viram. Acho que foi no jornal hoje. O rapaz estava deitado na cama. Não, foi naquele Profissão Repórter. Foi à noite. Ele estava totalmente imobilizado. Aí o médico disse que ele vai voltar os movimentos do corpo à medida em que fizer fisioterapia. E aí perguntaram para ele, né, como é que ele estava se sentindo. Eu achei impressionante a resposta dele. Ele virou e falou assim: eu estou me sentindo melhor do que antes da tragédia. Aí o repórter: mas por quê? Ele falou: não, porque eu estou aqui imobilizado, sem condições de sair daqui, mas você não tem ideia do quanto de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu estou sendo transformado num ser humano mais amoroso. E falando isso sorrindo, gente, deitado naquela cama, inutilizado, dizendo tudo isso. Eu estou me transformando num ser humano mais paciente. Eu estou me transformando num ser humano que, quando levantar daqui, vai fazer muito pelas pessoas que precisarem de mim. Achei aquilo fantástico, né? Faz daquele momento um momento de aprendizado. Poderia perguntar, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus excessos, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus vícios? Pode ser que, se não vier pelo amor, meu amigo, vai vir pela dor. Vai ter que passar por um momento de dificuldade para você purificar os seus excessos, e então você entrar na dinâmica da transformação que todo ser humano tem que passar. Semana passada, estava pregando numa missa que eu celebrei, era aquele evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Gente, é tão lindo você identificar que o evangelho nos retira os excessos, que você fica mais leve. Seguir a Jesus é você ser mais leve. Da mesma maneira como aquele rapaz deitado na cama tinha a sensação de que ele estava sendo transformado pela força do sofrimento num ser humano mais leve. Estava jogando fora os excessos. E é verdade, às vezes quando nós passamos por uma experiência assim, a gente joga fora os excessos da gente.
Outro dia encontrei um pai que perdeu o filho num acidente muito trágico. E aquele homem, ele estava tão purificado por aquela dor, ele estava tão sensível aos outros filhos que ficaram, à esposa que estava do lado dele, que quase que a gente tinha que pensar assim, sabe, um absurdo, a morte do filho lhe fez bem? Claro, a gente jamais diria isso para ele, jamais alguém teria coragem de dizer isso para ele, mas você não, faz a leitura do avesso. Se a gente faz a leitura do lado direito, a gente jamais teria coragem de reconhecer isso. Porque ele, na verdade, era um homem indiferente aos filhos, ele era um homem indiferente à mulher, ele era um homem que só pensava no dinheiro que tinha. E 1 ano depois da morte do filho dele, eu o encontrei. E eu não consegui identificar que era aquele mesmo homem. Que era aquele mesmo homem que eu conhecia, que eu frequentava a casa, que eu sabia dos problemas que tinha. E aí depois, até mesmo conversando com a esposa dele, né? Eu falei, é isso mesmo que eu estou vendo? Ela falou assim, padre, depois que o meu filho morreu, o meu marido é outro. Eu acho que ele abriu os olhos para a vida, ele descobriu que não adiantava só ganhar dinheiro, ele descobriu que ele tinha outros filhos. Eu acho que ele viu morrer um, que ele não chegou nem a amar direito. E eu achei aquilo tão interessante, minha gente, porque na verdade, qual é a leitura que a gente pode fazer? Faz do avesso agora, a leitura do avesso. É isso. A morte do menino fez bem ao pai. Por mais estranho que possa parecer isso, por mais que isso possa ferir o nosso ouvido, que a morte de alguém possa fazer bem, acordou o pai. Ele acordou para a vida. Ele ficou mais leve. Julgou os excessos fora. E na experiência de julgar fora os excessos, ele descobriu dentro dele uma leveza que o fez um homem maravilhoso. É bonito, né? Antes de morrer, ele descobriu que ele poderia ser o pai que está sendo. Antes dele ir embora, de maneira definitiva, da vida daquela família, ele conseguiu alcançar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E é aqui, gente, que entra essa dinâmica do sofrimento. Muitas vezes uma vida muito ordenada, muito feliz, tudo muito bonitinho, não desafia a gente para crescer. Agora, de repente, um tropeço, uma queda, e aí a gente está com a necessidade de dar sentido a tudo que ficou. É o lado criativo da dor, que eu insisto em dizer. Então, às vezes, o que nos falta é isso. O que nos falta é a coragem de viver a disciplina que a dor nos traz. De você viver o aprendizado que ela lhe sugere. Ficar mais leve. Às vezes nós somos tão pesados uns na vida do outro, né? Coisa pior que tem na vida é você conviver com uma pessoa pesada. Não estou falando no peso, não. Estou falando por dentro. Ela entra no ambiente, né? Parece que entrou um saci. Tinha essa história também lá quando o ambiente ficava pesado, lá em Minas, parece que o saci entrou aqui dentro. Umas coisas que a gente não sabe, né? É uma coisa ruim mesmo, né? O encardido, como dizia o padre Léo, né? Tem gente que legitima a presença do diabo no mundo, é uma coisa impressionante. Tem gente que consegue ser o legítimo diabo na terra, do jeito como vive, aquela cara, aquela aborrecida, aquela, né? Já chega, já te dá até aquele arrepio, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar, né, gente? Vamos ficar mais leve. O diabo nos pega é aí, no peso que a gente leva com a gente, quando você começa a ser pesado na vida do outro. Muito triste isso. Padre Fábio, tenho síndrome do pânico, eu disparada por problemas financeiros há 1 ano. E agora, a cada dia que passa, estou mais depressivo porque minha situação não flui. Tenho fé, mas parece que minha vida está perdendo o sentido de ser no mundo. Minha família me cobra e eu estou exausto, sem forças. Onde posso tirar forças? Quem pede ajuda é o Diogo. Diogo, síndrome do pânico, meu amigo, é uma doença que precisa ser tratada. Ninguém conserta a síndrome do pânico com conselhos. O único conselho que pode lhe ajudar a melhorar é vá ao médico, né? E a partir da medicina, você começar a fazer um tratamento para se recuperar disso.
Não tenha essa ilusão de que, com conselhos, de que... Não. Para quem tem síndrome do pânico, é preciso um acompanhamento médico, meu filho. Não há outra coisa a ser feita. Nós rezamos, a gente pede a Deus, você ter uma vida em Deus vai ajudar muito, mas o que você precisa é de um médico. Deus age na nossa vida através da medicina também. É muito importante a gente ter esta fé que comporta o bom senso, né? O bom senso me leva a acreditar que eu preciso fazer a minha parte. Então é muito importante a gente dar esse passo. Depressão, a gente já falou muitas vezes sobre isso daqui. Há depressões que são químicas, que são desordens do organismo mesmo, precisam ser repostas essas substâncias que são ausentes, que causam a alegria, que causam o bem-estar. Muitas vezes elas precisam ser repostas com medicamento. Não é só, eu estou tristinho, não. Tristeza é uma coisa, depressão é outra, né? Então, quando se existe um caso de depressão, precisa primeiramente investigar. Um exame de sangue é a primeira coisa. Vamos ver as taxas hormonais daquela pessoa, que às vezes a gente fica com uma pessoa quimicamente doente do nosso lado e a gente achando que ela está só tristinha. Não, precisamos ter muito cuidado para a gente não ser injusto com as pessoas, né? Padre Fábio, sou estudante, tenho 18 anos, curso uma faculdade e pretendo ingressar no serviço público através de um concurso. O problema é que durante o processo preparatório bate uma preguiça, um desânimo, que acaba prejudicando o meu rendimento. Eu sei disso, mas não consigo resistir em alguns momentos. Como posso resolver esse problema de responsabilidade e disciplina de estudos? Agradeço desde já a sua compreensão, sou telespectador assíduo de seu programa e adoro suas músicas. Alexandre Valgueiro, de João Pessoa. Alexandre, a sua idade não ajuda muito mesmo, não. 18 anos está saindo, né, daquela fase das mudanças hormonais. Tenha paciência, meu filho. O importante é você fazer aquilo que a gente dizia aqui antes. Estabelece o seu projeto, faça a sua luta todos os dias, e na hora que o sono bater, cai e dorme. Vai adiantar, não é? Eu sou assim, gente. Se eu estou com sono demais, eu vou dormir. Eu não tenho essa história, e depois eu não dou conta. Não deu conta, não deu conta. Não é verdade? O mundo não vai para frente nem para trás. Se eu deixei de fazer hoje, não. Eu tenho que ter uma disposição de trabalhar sempre. Mas na hora que o cansaço bate, a gente precisa dormir. Esse espírito de onipotência, né? De que nós não podemos ter, pelo amor de Deus. Tem gente que toma café o dia inteiro, toma guaraná e toma não sei o quê, para dar conta de tudo. Depois vai virando aquele caco, aquela pessoa naquela fiura descaída. Não tem umas pessoas que parece que tem 8 anos que não dorme? Foi até essa semana dar um jeitinho nas olheiras. Doutora Jandira lá em Belo Horizonte faz milagre. Verdade, tem gente que as olheiras não saem na gente. Eu sou assim, mas aí é um problema de formato mesmo, né? Ela estava me explicando que às vezes quando a gente tem essa cavidade do olho muito funda, você pode dormir 30 horas que ela não sai nunca. Aí tem umas técnicas boas agora para resolver. Vira a cara do avesso. Mas o legal, sabe o que é? Eu acho interessante essa coisa da vida moderna, desses cansaços excessivos, justamente por causa disso, gente. Quando dava 7 horas da noite, eu morava lá em Minas, a gente já estava com sono. 7, 8 horas, já está tudo com aquelas caras assim naquele sofá de napa vermelho. O sofá tinha tanto buraco que um dia eu puxei, tinha um pelinho e saiu um cachorro. Um cachorro que a gente já não via quase uma semana, estava ali dentro. Essa vida moderna não deixa a gente dormir. Às vezes dá 2 horas da manhã, nós estamos tudo no computador, assim, com os olhos estatalados. Os especialistas em sono nos falam, às vezes o seu problema, como é que é o nome dele? Alexandre, às vezes o seu problema é que você vai estudar na hora errada. A disciplina consiste em você descobrir qual é a hora que você produz melhor. Então, eu, por exemplo, eu tenho os meus horários em que eu sou melhor para poder fazer a minha produção.
Gente, depois do almoço, não adianta me dar nem uma bula de remédio para ler. Não serve para nada. Não serve nem para dar recado, depois do almoço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma atividade que eu não preciso tanto da minha atenção. Não vou ficar forçando a minha atenção numa hora em que eu sei que eu não produzo. Agora, na hora que eu produzo, aí sim, eu tenho que pegar firme. Mas a gente estava dizendo, essa coisa da vida moderna, a gente não tem muito essa história do dormir mais cedo, levantar cedo, né? Volto a dizer, aquele livro, A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, nos fala disso. Ele diz que, se nós não voltarmos a cultivar o nosso jeito antigo de viver, daqui a pouco nós não vamos dar conta da vida, nós vamos morrer muito cedo, todo mundo estressado, não pode dar uma buzinada no carro do lado que você já está querendo tirar uma arma para dar um tiro na pessoa, porque a tensão vai ficando tão grande, justamente por causa deste cotidiano estressante que nós vivemos. Então as pessoas deixam de produzir, as pessoas ficam muito indispostas, e tudo isso faz parte da nossa vida, nós precisamos administrar isso. Cada um tem um jeito, né? Volta a dizer, leveza também. A gente vai ficando pesado demais. E as nossas obrigações a gente tem que dar conta, ninguém vai viver por nós. Então vamos tentar fazer da melhor forma possível. Padre Fábio. Primeiramente, gosto muito de assistir o programa. Ele sempre me revela Deus e também como viver melhor. Por isso mesmo, pensando em como viver melhor, venho te pedir ajuda, pois sofro de depressão há 4 anos e de compulsão alimentar há 2. Em todo esse tempo já procurei médicos, tomei remédios, mas nada me livra desse mal. Minha filha, é muito difícil, é a Aline Barella, é muito difícil a gente falar desses assuntos sem que a gente tenha um histórico da pessoa, não é verdade? A coisa mais complicada que tem é você dar um conselho descontextualizado. Então, o importante seria a gente saber um pouquinho mais. Uma coisa é certa, distúrbio alimentar está diretamente ligado às carências afetivas, né? Nós já sabemos disso. Muito embora os carentes só comem chocolate, né? Nunca vi um carente comendo uma folha de alface. Não é? Estou na ansiedade, vai lá comer uma barra de soufflé. Não abre a geladeira como uma cenoura, uma rúcula. Então, se o distúrbio alimentar, ele está diretamente associado, né, a essa coisa da carência afetiva. É engraçado isso, né, porque a psicologia nos ensina que a vida, ela é o tempo todo a experiência do sabor. E esse sabor não está só naquilo que a gente identifica no paladar. Há o sabor dos sentimentos, o sabor das ideias, o sabor das presenças. Quando você começa a privar a pessoa dessas espécies de sabores, ela vai para aquilo que ela administra sozinha, que é o sabor da boca. O sabor da presença do outro não é ela que administra sozinha, ela depende do outro. O sabor das ideias ela pode buscar, mas muitas vezes não busca. Às vezes tem pessoas que passam 2, 3 anos sem ter lido um livro, sem ter evoluído nada na cabeça. Então veja bem, minha gente, muitas vezes o contexto da mudança é mais amplo, por isso que eu tenho medo de dar um conselho ali sem contextualizar. Vamos ampliar os nossos sabores, para não ficar só na boca, senão a gente vai comer mesmo, vai engordar e vai ficar doente, vai ficar diabético. Nós podemos ampliar os nossos sabores. Vamos ampliar o campo de atividades da nossa vida. Não importa quantos anos você tenha, vai aprender música, vai fazer pintura, vai estudar alguma coisa, vai estudar um instrumento musical, vai fazer um curso. Não importa qual seja a sua idade, abre o leque dos seus sabores. A vida, ela vai ficando mais bonita à medida em que a gente vai descobrindo isso. Eu não posso ficar com os mesmos sabores a vida inteira. Não. Eu tenho o direito, é minha obrigação, é compromisso com a minha alma de ampliar sempre mais o horizonte da beleza na minha vida. Todo mundo precisa de sabores e saberes. Por isso que são palavras parecidas. Buscar uma vida de qualidade é isso. E Deus nos ajuda nisso. A ampliar os saberes
e os sabores da nossa história. Que neste momento, em que nós estamos terminando o programa, quem sabe possa ficar isso então. Quais são os sabores que eu ainda posso buscar na minha vida? Quais são os saberes que eu ainda posso conhecer, viver e experimentar? E que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa luta, nesta busca constante. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estarei no próximo sábado aí em Muriaé para fazer o evento que não aconteceu no sábado passado, e na segunda-feira o grande show de Natal em Brasília. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês.